começa agora a segunda edição do NTV News. Diretor de clube patense é investigado por suposto assédio. Mais de 45 mil ainda não concluíram a educação básica em Patos de Minas. E mais. Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão. Motorista morre após carro bater em árvore. Homem é encontrado morto no Rio Paranaíba. Polícia Civil investiga o caso. Acidente entre carreta deixa 3 feridos na BR-365. Passageira fica ferida em acidente na BR-365 em Patrocínio. Primeira fase do módulo 2 chega ao fim e define confrontos das quartas de final. Eu sou Matheus Borges e o News, segunda edição, está no ar. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição com essa história. 2 trabalhadores foram resgatados de uma carvoaria na zona rural de Presidente Olegário durante uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho e também do Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente com a Polícia Militar de Patos de Minas. A fiscalização identificou condições análogas à escravidão, com servidão por dívida, jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho e alojamento. As imagens você está acompanhando na tela da sua televisão. Estes trabalhadores relataram falta de descanso, descontos por alimentação e ausência de equipamentos adequados de proteção nos alojamentos. Nesses alojamentos foram encontradas estruturas deterioradas, colchões em mau estado, falta de higiene e problemas de segurança. A operação foi realizada após denúncia que apontava cerca de 20 trabalhadores em situação irregular. Ao final, foram pagos cerca de R$12 mil em verbas rescisórias aos trabalhadores resgatados. Mas será mesmo que este dinheiro é capaz de suprir tudo o que esses trabalhadores passaram? Uma passageira ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã de hoje na BR-365 em Patrocínio. A batida foi registrada nas proximidades do restaurante Caipirão e mobilizou equipes de resgate para atendimento da ocorrência. Segundo as primeiras informações, o veículo seguia de Patrocínio para Patos de Minas quando o motorista perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um cone. O automóvel saiu da rodovia e capotou, parando sobre a pista de rolamento. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. Uma passageira foi encontrada com ferimentos leves, recebeu os primeiros cuidados no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Patrocínio para avaliação. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local do acidente para registrar a ocorrência e controlar o trânsito durante o atendimento. Agora a gente te mostra que um motorista morreu em um grave acidente. Aqui atrás está a imagem. Ele dirigia este veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, este carro saiu da pista e ele bateu contra uma árvore. O fato foi registrado na Avenida JK. Um homem de 54 anos morreu na noite de domingo após um grave acidente na Avenida Juscelino Kubitschek, em Patos de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Elias Fernandes de Magalhães conduzia um Chevrolet Corsa Sedan que, por motivos ainda desconhecidos, colidiu contra uma árvore às margens da via. O impacto foi tão forte que as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já encontraram a vítima sem os sinais vitais. Segundo o SAMU, Elias apresentava múltiplos traumatismos com graves lesões na região cervical e trauma craniano. O óbito foi constatado ainda no local. Após o atendimento, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar e da perícia técnica da Polícia Civil, que realizaram os trabalhos para apurar as causas e a dinâmica do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e as circunstâncias da colisão serão investigadas. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Débora, muito obrigado pelas informações. E agora a gente chama a atenção para essas imagens aqui ao fundo. Foi nesse exato local onde o corpo
de um homem de 34 anos foi resgatado. Só que esse corpo foi resgatado neste domingo no Rio Paranaíba, já sem vida. A vítima foi identificada como Danilo Gonçalves Magalhães. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate e a retirada da vítima do rio. A Polícia Militar também compareceu ao local para registrar a ocorrência e isolar a área até a chegada da perícia técnica. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas, onde passará por exames que irão determinar a causa da morte. A principal hipótese é de afogamento. Segundo informações apuradas pela reportagem no local, Danilo teria dado entrada na UPA de Patos de Minas durante a madrugada de domingo. No momento em que o corpo foi localizado, ele ainda utilizava a pulseira de identificação do atendimento médico no braço. Ainda conforme as informações levantadas, a vítima teria tentado atravessar o rio Paranaíba, mas não conseguiu concluir o percurso e acabou se afogando. O corpo foi avistado por um pescador que acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram Danilo Gonçalves Magalhães, de 34 anos, até as águas do Rio Paranaíba e, assim, esclarecer todos os detalhes do caso. E é claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 carretas na BR-365, desta vez em Patos de Minas. A colisão aconteceu ontem no trevo de acesso à estrada de Sumaré. Vamos aos detalhes na reportagem. A colisão ocorreu após o motorista de uma carreta-prancha que transportava um trator tentar cruzar a pista. Durante a manobra, uma segunda carreta, que seguia sentido Montes Claros para Patos de Minas, desviou o veículo para fora da pista, mas perdeu o controle da direção e houve uma colisão lateral. A carreta tombou às margens da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam ao chamado. Os 3 ocupantes da carreta prancha precisaram ser retirados da cabine pelos socorristas e em seguida foram encaminhados ao Hospital Regional aqui em Patos de Minas. Todos estavam conscientes, apresentavam ferimentos leves e estado de saúde estável. O motorista da outra carreta não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal controlou o fluxo no sistema Pare-Siga. Posteriormente, a rodovia foi totalmente interditada para a retirada das carretas envolvidas e a limpeza da pista. Após a conclusão dos trabalhos, o trânsito foi liberado. Mais um suposto caso de assédio é investigado em Patos de Minas. Desta vez contra um dos diretores do Clube Caiçaras. Um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Civil na última sexta-feira. O documento relata que o eventual caso de assédio teria acontecido com uma adolescente de 13 anos. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil instaurou o procedimento investigativo para esclarecer o caso e informou que serão realizadas todas as diligências necessárias. Rápido intervalo aqui no News e a seguir a gente fala de futebol, Copa do Mundo, quem deve levantar a taça. E a gente também fala sobre a primeira fase do módulo 2 que chega ao fim e define confrontos das quartas de final. Eu volto já já. Estamos de volta e agora é hora de esporte aqui na segunda edição do NTV News. E para estrear o News Esporte, está aqui comigo o Luiz César. Meu amigo, que prazer tê-lo aqui neste espaço que você domina muito bem, por sinal. Mas desta vez te encontrando aqui. Boa noite. Boa noite, Matheus. Uma honra estar ao seu lado, a quem aprendi muito nesse NTV News também, junto com o Day Cardoso, enfim, toda a casa. E agora para a gente poder estrear esse quadro de esportes aqui no NTV News segunda edição, porque, claro, vamos alimentar, tem muito o que se falar de esporte durante toda a semana. Pois é,
Muito se fala para a gente poder falar de esporte durante toda a semana. Respiramos Copa do Mundo e confesso que ao ver ali o jogo da Noruega, deu um pouquinho de ciúme que a seleção brasileira poderia estar ali, mas a gente fala disso já já, pode ser? Porque eu quero entender um pouco do que está acontecendo aqui no futebol de Patos de Minas, mas não somente do Mamoré. A gente vai fazer um giro agora, se não me engano, direção, esse giro pelo módulo 2 foi você, inclusive, quem preparou, né? Foi, preparei, pegando todos os jogos dessa última rodada que movimentou bastante o módulo 2. Então vamos ver como que ficou esse final de semana do módulo 2, um final de semana decisivo, posso dizer, Luiz? Decisivo, final de semana decisivo, definiu aí os classificados para a próxima fase, essas quartas de finais, que deixam esses clubes às quartas de final, para você ter uma noção do decisivo, a 4 jogos da primeira divisão. Então, vamos ver só. A rodada começou no sábado, com a primeira vitória do Ipatinga na competição. Já rebaixado, o Tigre derrotou o Coimbra por 3-2 no Ipatingão. Aí abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Janderson empatou para o Coimbra aos 12 minutos. Marcos Kaique recolocou o Ipatinga em vantagem aos 19. Yuri voltou a igualar o marcador aos 27 minutos. Mas Robertinho, aos 37 minutos, garantiu um triunfo da equipe do Vale do Aço, que termina a competição com menos 2 pontos. No domingo, 5 partidas encerraram a primeira fase. Em Patos de Minas, o Mamoré venceu a Patrocinense por 1-0, com gol de Ian Augusto. Resultado suficiente para garantir a classificação mata-mata. Em Poços de Caldas, a Caldense foi derrotada pelo Uberaba por 3-2 e confirmou seu rebaixamento com essa derrota. JP Bardeles abriu o placar aos 5 minutos. Glauco ampliou no início da etapa final. Coutinho descontou para a veterana. Joãozinho marcou o terceiro gol do Uberaba. E Silas ainda diminuiu, mas não evitou a derrota e a queda da equipe alviverde. O resultado mais surpreendente da rodada aconteceu em Divinópolis. O Guarani dependia apenas de um empate para avançar, mas foi goleado em casa pelo Boa Esporte por 4-2. Patrick abriu o placar aos 5 minutos e voltou a marcar aos 43 da primeira etapa. Dudu e Juan Carlos também balançaram as redes antes do intervalo, construindo a vantagem de 4 gols. No segundo tempo, Pedrinho e Jackson diminuíram para o Guarani, mas a reação foi insuficiente. Com a derrota, o Bugre perdeu a vaga para o Mamoré nos critérios de desempate. Pelo grupo B, o Aimorés empatou por 2-2 com o Democrata de Sete Lagoas. Marcelo Massola marcou os 2 gols da equipe visitante no primeiro tempo, enquanto Gilvan anotou os 2 gols do Aimorés, garantindo a igualdade. Outro confronto da chave, o Valério Doce venceu o Vila Nova por 1-0, com gol contra de Lucas, marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Resultado que confirmou a liderança do grupo. Com o encerramento da primeira fase, Uberaba, Boa Esporte, Patrocinense e Mamoré avançaram pelo grupo A. No grupo B, as vagas ficaram com Valério Doce, Democrata de Sete Lagoas, Aimorés e Vila Nova. Caldense e Ipatinga terminaram nas últimas colocações de seus grupos e foram rebaixados à segunda divisão do Campeonato Mineiro, o equivalente à terceira divisão. As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta. Os confrontos ficaram definidos da seguinte forma: Uberaba enfrenta o Mamoré, com a primeira partida em Patos de Minas. O Valério Doce recebe o Vila Nova, com jogo de ida em Nova Lima. Democrata de Sete Lagoas e Patrocinense
iniciando em Patrocínio, e Boa Esporte versus Aimorés, com a primeira partida em Iubá. Luiz César, prestando bastante atenção ali nessa tabela e no que você trouxe para a gente poder ter um panorama geral, vamos deixar um pouquinho agora de lado o Sapo. Pegando os outros times que vão enfrentar o Mamoré após um resultado que ele precisaria marcar pelo menos dois gols. E um outro resultado acabou fazendo um gol. Um resultado inesperado fez com que o 1-0 do Mamoré classificasse. Mas se a gente pegar tudo o que a gente viveu nesse final de semana, nessa rodada, o que você destaca que foi impressionante, que poderia não ter acontecido, mas aconteceu? O resultado inesperado nessa rodada, o resultado que chamou mais a atenção de todo mundo, foi o Guarani, que precisava de um empate, e nesse caso, com esse empate, ele eliminaria o Mamoré do campeonato se o Mamoré não ganhasse de 2-0 da Patrocinense, porque em caso de vitória por 2-0, o Mamoré eliminaria o Patrocinense, né, da competição e classificaria Guarani e Mamoré. Mas o resultado mais inesperado dessa rodada foi justamente o Guarani, jogando em casa, em Divinópolis, no estádio Farião, precisando de um empate, ou seja, para ficar bem claro, Matheus, o juiz apitou o início do jogo 0-0, o Guarani está classificando. Mas o Guarani conseguiu sair perdendo no primeiro tempo por 4-0 para o Boa Esporte. Peraí, no primeiro tempo, perdendo já para o Boa 4-0. De 4-0 no primeiro tempo. E aí o Guarani se viu muito pressionado, porque para quem precisava de um empate, se viu precisando de 3 gols para fazer no segundo tempo, para poder classificar, isso contando que o Mamoré estava ganhando de 1-0. Porque se o Mamoré ganhasse 2-0, ele precisava do empate, ou seja, precisava empatar o jogo em 4-4. Não vou falar que era impossível isso acontecer, porque não era. O Cruzeiro mesmo já fez isso num campeonato mineiro em 2008, se eu não me engano, empatou com o antigo time do Boa, que era o Ituiutaba e virou Boa Esporte. O Cruzeiro teve um empate com hoje o Boa em 4-4 no Mineirão. No futebol nada é impossível, mas você em casa precisando de um empate e sair perdendo no primeiro tempo por 4-0, você que se jogava tranquilo se viu numa pressão muito pro segundo tempo. O Guarani fez até um gol com 2 minutos e o segundo gol fez aos 44 e aí precisava de mais um. Era um gol para o Guarani classificar e o Mamoré ser eliminado. Na verdade, o senhor tá aí pensando que futebol é só tocar a bola? Não, é matemática pura que pode decidir que até mesmo o seu rival acabe subindo por... Exatamente. Né? E, rapidamente, só para a gente poder finalizar sobre o módulo 2, como que fica a situação do Mamoré a partir de agora? Que são 4 rodadas para poder subir. Agora é o mata-mata. Tá, o Mamoré pode subir? O Mamoré tem totais chances de subir, porque agora é outro campeonato. Igual agora, para quem de casa entender, é estilo Copa do Mundo. Agora é mata-mata, só Copa do Mundo é um jogo só. O Mamoré joga em casa, agora o primeiro jogo no sábado às 4h15 da tarde. E no outro sábado joga em Uberaba o jogo da volta. Mas o Mamoré tem chance de subir? Tem. Tem muita chance? Tem. Mas o Mamoré tem algo que não está a seu favor. O quê? O Uberaba joga por 2 resultados iguais. O Uberaba joga pelo empate. Ou seja, 0-0 basta? Somente a vitória interessa ao Mamoré. Se o Uberaba empatar em 0-0 o primeiro jogo, aqui no estádio Bernardo Domingos de Queiroz, empatar em 0-0 o segundo jogo, o Uberaba está classificado para a próxima fase. Se o Uberaba perder para o Mamoré aqui de 1-0 e vencer lá em Uberaba por 1-0, o Uberaba está na próxima fase. Isso porque o Uberaba fez a melhor campanha do campeonato, com 23 pontos no grupo do Mamoré, foi a melhor campanha geral, e o Uberaba então conquistou isso. Ou seja, o Mamoré tem que fazer o seu dever de casa, vencer, e aí pode empatar no segundo jogo, mas se ele vencer por 2-0 e perder por 2-0, não tem disputa de pênaltis no módulo 2, ou seja, venceu por 2-0 e perdeu por 2-0, o Uberaba está na semifinal. Tá, mas com o novo técnico, ele tá a 3 jogos? 5 jogos. 5 jogos. Ele tem essa possibilidade de alavancar em 4? Tem, e muito, porque é um técnico que já jogou no Uberaba, já treinou o Uberaba, então acho que não tem técnico melhor para conhecer uma equipe adversária como ele. E isso ele até mesmo disse para mim, a reportagem que eu fiz ontem,
pós-jogo Mamoré, ele falou dessa dificuldade de enfrentar o Uberaba, o Uberaba ser a melhor equipe da competição. Então vai ter essa questão. É muito difícil, mas do outro lado você tem um técnico que mudou o ambiente do Mamoré, um time muito mais aguerrido, e claro, o Mamoré classifica com a pior campanha, ou seja, para muitos é o franco atirador dessa fase. A gente está vendo aí na tela, primeiro lugar Uberaba, segundo Boa, terceiro Patrocinense. E aí, na verdade, aí tá até desatualizado, porque a Federação Mineira então não atualizou, porque na verdade o quarto colocado aí é o Mamoré, e não o Guarani. Né, o quarto colocado aí é o Mamoré e não o Guarani, porque classificam 4 de cada chave. E aí classificados são esses: Uberaba, Boa, Patrocinense, Mamoré. O Guarani ficou em quinto. E a Caldense, se eu não estiver errado, é a primeira vez que a Caldense é rebaixada para a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Caldense foi rebaixada junto com Ipatinga, que está aí nesse outro lado aí da chave. E os 4 classificados aí dessa chave é o Valério, Democrata, Aimorés e Vila Nova. Acho que eu vivi para ver o Ipatinga ir para a terceira. O Ipatinga, que foi campeão mineiro em 2006 contra o Cruzeiro no Mineirão, fez semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo. É um time histórico. Time tradicionalíssimo no futebol mineiro, mas esses times, quando não levam a sério, a tendência é isso aí. Quem não levou muito a sério foi a seleção brasileira, que acabou fazendo todo mundo, né, o pão e circo, e acabou que não nos levou para a grande final da Copa do Mundo. Mas a Inglaterra garantiu a semifinal da Copa do Mundo após vencer a Noruega por 2-1. Aqui, já que nós estamos em esporte, aqui nos possibilita a gente chegar um pouquinho para cá para eu conseguir ler. Vamos chegar, né, que eu vou te ajudar ali, tá naquela frase ali. Ó. Obrigado por isso, porque agora o time ele precisa chegar à final para o dia 19 de julho em New Jersey. O que a gente pode esperar desse time caso ele avance? Olha, Matheus, a Inglaterra, acho que das últimas Copas, é uma das melhores seleções da Inglaterra, melhor time, melhor coletivo da Inglaterra, que já teve grandes jogadores como David Beckham, por exemplo, vários outros grandes jogadores aí pela Inglaterra. Mas essa seleção, ela é um coletivo muito bom na Inglaterra, mas ao mesmo tempo tem um ponto contrário. Foi um time que sofreu muito com a Noruega, inclusive, igual o Brasil sofreu muito com a Noruega. Eu até digo que o futebol, o bom dele é que não se tem justiça. Porque se tivesse justiça, a Noruega tinha classificado nos 90 minutos e não tinha precisado de prorrogação, que foi aonde a Inglaterra fez o segundo gol. A Noruega foi melhor nos 90 minutos, merecia ter classificado, não conseguiu assim fazer. E na prorrogação acabou aí sendo eliminada da competição e a Inglaterra passou. A Inglaterra agora vai confiante para conseguir o seu segundo título mundial. Então vamos lá então. Amanhã a gente já tem uma semifinal marcada. Pesadíssima, inclusive. Quem a gente vai acompanhar amanhã? Amanhã às 4 da... A gente vai poder parar aqui amanhã às 4 da tarde? Não. Porque você falou a gente vai poder acompanhar? Fiquei empolgado aqui. Porque nós... Vem aqui rapidinho, porque a gente vai poder acompanhar, inclusive com as imagens de uma ação muito bacana aqui do Odé Cardoso, juntamente com toda a direção da NTV, que é os direitos, né, também de poder, né, de poder trazer os lances da Copa do Mundo por meio da Cazé TV também, que inclusive fica aqui o nosso agradecimento à Cazé TV por esse contrato firmado aqui com a NTV. Então, você vai poder acompanhar aqui na tela da NTV também. Vamos trazer todos os detalhes depois. Todos os detalhes. Mas vamos lá. Amanhã, enquanto não chegar amanhã, vamos naquela análise crítica. O que a gente pode esperar? Qual é o jogo de amanhã e o que a gente pode esperar desse jogo decisivo, se é assim que eu posso dizer? Amanhã às 4 da tarde a bola rola para nada mais, nada menos de que uma Espanha e França. Inclusive, os jogadores da Espanha aí provocando os franceses, porque a última derrota grande, vamos dizer assim, da França, por exemplo, na Eurocopa, foi para a Espanha. Então, os jogadores da Espanha falando, olha, se alguém... Porque a França ela é tida como a melhor seleção desse campeonato. Ela é a melhor seleção dessa Copa do Mundo e é isso sem negar. Mas os jogadores da Espanha estão falando, olha, vocês estão perguntando pra gente se a gente tem que temer a melhor seleção do campeonato hoje, mas quem tem que temer essa seleção aí, por exemplo, é a França, porque no último jogo eliminatório, a Espanha que eliminou a França na Eurocopa. Então, quem tem que ter medo não somos nós. Tá um embate muito bom, ou seja, vamos ver como vai ser isso dentro das 4 linhas. Vamos ver o que acontece. E aí, se a gente tem posso dizer, literalmente uma semifinal amanhã
quando a gente vai ter do outro lado da chave o próximo jogo e quem se encara então contra a Argentina, os hermanos, que iremos torcer ou torcer para ganhar, para perder. Quarta-feira também, aí uma semifinal amanhã, na quarta-feira é a outra semifinal entre Argentina e Inglaterra. Você se lembra de ouvir, de falar de La Mão de Dios? Sim. O nome famoso do gol de mão de Maradona? Esse gol foi feito contra a Inglaterra em uma Copa do Mundo. Imagina a rivalidade para essa quarta-feira entre Inglaterra e Argentina. Os dois jogos acontecem... Um acontece amanhã, terça-feira, às 4h, e Inglaterra e Argentina na quarta-feira, às 4h. Então, tá certo. Amanhã, terça-feira, tem uma decisão. Tá aparecendo aí na sua tela, às 4h, dia 14. E no outro dia, a gente tem aí no dia 15, às 4h, também a decisão que terceiro tá ali, lugar. Terceiro lugar, a Copa do Mundo tem a decisão terceiro lugar, no sábado às 18h, e depois no domingo, 4h, a grande final. Arrisca, o Daí me fez a pergunta na transição aqui. Arrisca a final? Acho que indo pelo óbvio vai ser... Não, indo pelo óbvio ou indo pela ajuda da arbitragem, dos juízes da Argentina? Não tem tanto essa ajuda de arbitragem assim, mas eu acredito que vai ser Espanha e Argentina. Vamos ver o que acontece. A gente vai acompanhando. Meu amigo, obrigado, viu? Até mais. Amanhã estamos de volta para falar mais de esportes aqui no NTV News. É isso aí. É o NTV News Esporte para você. A gente faz agora... A gente agora faz um rápido intervalo para você e daqui a pouco a gente segue com muito mais informações sobre Patos de Minas e toda a nossa região. Já já o News segunda edição continua. De volta e a gente segue com a segunda edição do News, agora para te mostrar que uma erosão tem preocupado moradores na estrada conhecida como Estrada dos 30 Paus, que dá acesso às chácaras paulistas. O problema fica próximo à entrada de uma propriedade rural, onde a pista apresenta risco às margens da rodovia. Veja só. Segundo os moradores, no local há uma nascente de água, o que contribui para o desgaste constante do terreno. Eles relatam que existe água acumulada na área e que uma placa de perigo chegou a ser colocada para alertar os motoristas. A Adriana, que se mudou para a região há cerca de 3 meses, afirma que está apreensiva com a situação. Ela conta que utiliza a estrada diariamente para ir para Patos de Minas e teme que o problema se agrave. À noite, o risco é ainda maior por causa da baixa visibilidade. Os moradores têm medo de que a pista ceda de vez e algum veículo acabe caindo no barranco. Eles destacam que a estrada tem grande fluxo de veículos e pedem uma solução antes que aconteça um acidente. A gente ainda não tinha deparado, mas o dia que eles colocaram a placa, aí que nós fomos ver a real situação que era, que nós paramos, olhamos, porque essa placa de perigo. E como, assim, a gente mora aqui, né? A gente mora na chácara. A maioria das pessoas vão embora, mas nós não, nós residimos aqui nos Paulistas, que fica 3 quilômetros daqui. E a gente está muito preocupado com a situação dessa estrada, né? Pode colocar em risco alguma família, pode vir alguma família à noite, porque já não está tendo acostamento mais, né? Como vocês estão vendo aqui, está virando realmente uma erosão, o pessoal está jogando lixo, né? E também tem o risco até de doença, né? Também. Os moradores reforçam a preocupação, destacando a importância da estrada para o deslocamento diário e cobrando providências do poder público. Que chega na sala de um prefeito, de um vereador, de um deputado e acode nós aqui com esse buraco aqui, porque inclusive nasce uma água aqui, sabe? E essa água ela vai infiltrando por dentro e corre muito risco. Comigo mesmo já aconteceu de estar vindo de lá para cá e às vezes apertar 2 carros não para, e às vezes a gente já conhece, já para antes. Mas se vir uma pessoa de madrugada que não conhece o buraco, pode ser uma família minha, pode ser de um vereador, pode ser de um prefeito. Então, antes de acontecer um acidente, ter uma vítima, e nós pedimos que
se puder olhar isso para nós ficamos muito gratos, porque tem muitos que não moram aqui, eles vão e voltam. Nós moramos, então a gente tem que prever, não só para nós, mas todas as famílias que passam aqui e usam essa estrada rural. E o recado tá dado, né? Mais do que o recado, o pedido de quem paga todos os dias os seus impostos. Quanto à demanda apresentada, a Prefeitura de Patos de Minas informa que, em vistoria no local, a Secretaria de Obras constatou tratar-se de pequeno curso d'água. A contenção da erosão será executada na próxima semana por drenagem com pedras, de modo a permitir a passagem da água. E agora a gente vai à previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Eu recomendo muito as óticas New Color. Aqui, você faz os seus óculos no seu tempo e com muita tranquilidade. De acordo com o IMET, a tendência de aumento de nebulosidade. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, a mínima deve chegar aos 9 graus e a máxima 27. Em Lagamar, mínima de 12 e máxima de 29. Em João Pinheiro, vai de 11 a 29 graus. Já em Guimarães, vai de 10 graus a 25. Em Monte Carmelo, variação entre 11 e 29 graus. E em Presidente Olegário, mínima de 10 e máxima de 29 graus nesta terça-feira. Rápido intervalo e a seguir exclusivo. Famílias denunciam prejuízo milionário em campanhas para tratamento de crianças com doença rara. Voltamos já. Agora eu chamo a sua atenção para essa reportagem exclusiva. A luta contra uma doença rara já impõe uma rotina de dor, incertezas e esperança. Mas para algumas famílias, o sofrimento não termina por aí, viu? Enquanto tentavam arrecadar mais reais para garantir um tratamento que pode mudar a vida dos filhos, elas afirmam ter sido vítimas de um prejuízo devastador. A reportagem é da diretora de jornalismo do Grupo NTV de Comunicação, Ludmila Bahia, que mostra a batalha de pais que buscam justiça depois de denunciarem o desaparecimento de recursos arrecadados em campanhas solidárias. Não é fácil, mas a gente faz o que for preciso para salvar a vida de um filho. A gente passou por momentos que muitas vezes deu vontade de desistir. Nessa fase agora, a gente só quer justiça. O Lipe tem 12 anos, é de Alfenas, região sul de Minas Gerais. Foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne em 2021, depois que algumas pessoas observaram que ele não se desenvolvia como outras crianças da mesma idade. Essa doença genética rara e degenerativa causa o enfraquecimento progressivo dos músculos. Com isso, realizar atividade simples pode se tornar impossível se a doença não for freada. A distrofia muscular de Duchenne hoje não tem cura, mas existem diversos tratamentos que podem retardar muito a progressão dessa doença, como a famosa terapia gênica no mundo todo, e existem outros estudos em andamento, porém são estudos, não são medicamentos aprovados e disponíveis para venda em nenhuma parte do planeta. Um dos remédios para frear a progressão da doença é o Elevidys, que custa 17 milhões de reais. Por isso, as famílias se mobilizam em campanhas para arrecadar o valor bilionário. A família do Lipe foi em fevereiro para os Estados Unidos, já que o país oferece essa e outras terapias contra a doença. Quando eu percebi que a nossa arrecadação estava diminuindo em vez de aumentar, a primeira coisa que eu fiz foi tentar um visto para poder vir para os Estados Unidos, porque eu sabia que aqui
existiam várias terapias gênicas em andamento, além do Elevidys ser uma terapia aprovada pelo FDA. Então eu decidi apostar todas as fichas, as últimas, e aqui nós estamos correndo atrás de uma alternativa, seja o Elevidys, seja um outro estudo, para que ele tenha acesso a uma terapia gênica que vá de fato interromper a progressão da distrofia muscular de Duchenne. Nós estamos aqui correndo atrás, batendo na porta e aguardando a nossa vez, porque não é uma coisa simples, né? São terapias gênicas de altíssimo custo, mesmo que em fase de estudo já estão em fases muito avançadas, na iminência de serem aprovadas pelo FDA e serem liberadas à venda. A gente passou por momentos que muitas vezes deu vontade de desistir, inclusive ainda passamos diariamente por isso, porque não está sendo fácil. Não é porque a gente está aqui que a gente já garantiu o tratamento do LIP, muito pelo contrário. Então, assim, várias situações, várias ocasiões a gente já quis voltar para o Brasil, a gente está à beira de um colapso, a verdade é essa, mas a gente não desiste por causa do LIP. Em meio à batalha contra a doença, o LIP e a família ainda enfrentam mais desafios. Segundo eles, tudo que foi arrecadado até agora foi desviado por uma empresa que fazia a gestão da campanha. Nós tivemos acesso a uma empresa que se dizia trabalhar com marketing digital, e essa empresa iniciou fazendo uma rifa para a gente, que no início deu muito certo, e a gente acabou colocando toda a nossa confiança, né, nessa empresa, para que eles pudessem fazer a gestão da campanha e nos ajudassem a chegar no valor mais próximo, uma vez que eles nos disseram que já tinham conseguido fazer isso antes, com uma outra criança. E a gente deu total autonomia e depositou 100% da nossa confiança nessa empresa. A família do LIP conheceu a do Cauã, que também trava uma batalha contra a distrofia muscular de Duchenne por conta do prejuízo sofrido em campanha e aplicado pela mesma empresa. Essa empresa, ela recebeu um total de R$2.100.000 em Pix das contas da campanha. O que essas pessoas fizeram com a gente, que se aproveitar de um momento de fraqueza para ganhar a nossa confiança. Nossa ação na justiça busca clarear toda essa situação. O caso do Cauã também está na justiça. A gente passava valores para eles, que assim, hoje eu vejo que não era o certo, né? Só que aí eles, tipo assim, eles eram validados, né? Eles tinham feito uma campanha aqui na região que foi sucesso e foi muito bem recomendada. Então a gente não desconfiou. E tipo assim, agora nós estamos aguardando eles, né? Passar pra gente quanto gastou. A gente tinha pouco mais de 350 mil na época. E aí vocês não sabem o que foi gasto, o que foi feito com esse dinheiro? A gente não sabe o que foi gasto. Aí por isso entramos na justiça para eles esclarecerem pra gente. As famílias resolveram falar para alertar sobre uma realidade cruel e também para que as pessoas não desanimem e continuem a ajudar. Infelizmente, essa atrocidade que cometeram com a minha família e com a família do Cauã, com a família do LIP e com a família do Cauã, infelizmente essa atrocidade levou muitas pessoas a ficarem com o pé atrás e com receio de ajudar em campanhas beneficentes, seja a do Cauã, do LIP ou de qualquer outra criança que precise. Eu acho que a gente não deve acreditar em tudo que se vê na internet, porém a gente não pode ficar frio achando que tudo é um golpe. Eu peço que vocês não parem de ajudar, continuem ajudando. Eu acho que situações como essa que a gente está passando, eu não desejo para ninguém, E eu acredito que isso pode ser menos doloroso com o apoio de outras pessoas.
E tem muito mais que a NTV vai mostrar para você. Eu vou fazer agora um rápido intervalo, mas o News não para por aqui. Nesta edição, nós falamos sobre um possível abuso registrado em Patos de Minas. Nós temos novas informações que vão te deixar muito bem informado sobre este fato e que pode também te impactar. Os detalhes eu te conto depois do intervalo. Estamos de volta com a segunda edição do News e no início do jornal de hoje nós falamos sobre o possível assédio acontecido contra uma adolescente em um clube patense. Agora há pouco nós obtivemos novas informações. Eu peço licença para utilizar o meu celular para que eu possa compartilhar com você as informações. Diz o seguinte, relatando os fatos, essa ocorrência foi registrada em uma base comunitária em que a adolescente, no dia 8/7, dia 8 deste mês de 2026, a menor manteve contato pelo WhatsApp com um dos diretores do Clube Caiçaras, segundo o boletim de ocorrências, com a finalidade de solicitar um convite para acesso ao clube. Durante a conversa, a menor encaminhou seus dados pessoais, inclusive data de seu nascimento. A representante legal, segundo a polícia, disse que no decorrer da conversa, de forma inesperada, este homem teria solicitado à menor, abre aspas, um presentinho, fecha aspas. Como a menor não compreendeu o teor da mensagem, deixou de responder. Em seguida, o diretor teria enviado por 2 vezes a mensagem. Fotinha. Logo após, as mensagens foram apagadas pelo próprio remetente. A representante legal informou que entrou em contato com este diretor para obter esclarecimentos, o qual alegou que as mensagens teriam sido enviadas por engano, afirmando que estava dirigindo e que as destinava a outra pessoa. Em continuidade às diligências, a viatura do comandante de policiamento da unidade foi até a secretaria do Clube Caiçaras, segundo consta no boletim de ocorrências, com a finalidade de colher a versão dos fatos apresentadas por este homem. Contudo, ele não foi encontrado no local. Foram ainda realizadas tentativas de contato telefônico com o citado diretor, porém sem êxito. Por fim, conclui-se este boletim de ocorrência dizendo que, diante dos fatos, foi lavrado o presente registro para conhecimento da autoridade competente e adoção de providências cabíveis. Como foi apurado pela nossa equipe, pela nossa diretora de jornalismo, Ludmila Bahia, a Polícia Civil apura o caso. E claro que mais informações nós traremos ao longo da nossa programação e, claro, nas nossas mídias digitais, @NTV Patos de Minas. E hoje, segunda-feira, é dia de Roda Viva e olha só quem vai estar, a escritora Ana Maria Machado. Ela é a convidada do Roda Viva desta segunda-feira. Ela é titular da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Ela vai participar de uma conversa sobre trajetória, o papel da literatura na formação de leitores, o processo de criação artística, os desafios da educação no Brasil e os impactos da censura impulsionada pelas redes sociais no cenário contemporâneo. É aqui na tela da NTV, logo após a reprise do NTV News segunda edição. Mais informações, como eu disse para você, nas nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Muito obrigado pela sua companhia. Fique agora com Hora Celeste. Um beijo na família, fiquem todos com Deus. Uma boa noite.